Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso vídeo semanal no nosso canal. Nós tínhamos dado uma parada por conta de algumas organizações, mas nós estamos de volta e dessa feita vamos fazer uma apresentação de uma coleção de comentários que, na minha opinião, o requisito de comentários à carta de Paulo aos Efésios é o mais completo que nós temos em língua portuguesa, tá bom? Mas antes disso, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, aqui no meu lado esquerdo, do seu lado direito. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários. E também aqui nas barras que você vai encontrar no YouTube, né? As barras embaixo, aí você vai ter a opção de compartilhar, a opção de download, ou seja, você tem várias opções para poder estar interagindo com o nosso canal, tá certo? Enquanto você vai se inscrevendo aí, nós vamos começar a fazer o nosso vídeo, mas eu quero te convidar a você fazer parte de uma campanha de 1000 inscritos. Nós queremos atingir nesse mês, agora nesse ano agora, 2021, 1000 inscritos. Vou deixar aqui a hashtag aqui, ó, 1000 inscritos em nosso canal, tá bom? Então vamos começar o nosso review de hoje. Vamos lá, nós temos aqui em nossas mãos, na verdade aqui em cima da nossa pequena mesa improvisada aqui, nós temos uma coleção de comentários do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu vou pegar aqui o último volume, que é a coleção de comentários que ele escreveu sobre Efésios, tá bom? Uma coisa interessante que nós temos aqui que falar é o seguinte, Martyn Lloyd-Jones ele não foi assim 100% um escritor, né? Na forma de alguns outros teólogos que nós temos que se dedicam 100% à sua área de escrever, de publicar livros, de produzir, na verdade. Martyn Lloyd-Jones ele foi um grande pastor da capela do Westminster e por conta do seu conhecimento, por conta da sua afeição pela teologia, ou a maioria dos seus sermões que eram gravados para depois passar em programa de rádio, eles foram ali transliterados, vamos dizer assim, ou transcrito, né, para o papel, e aí depois consecutivamente foi produzidos livros. Esse comentário aqui, essa coleção de comentários de Efésios, é uma coleção de sermãos pregados todos os domingos de manhã na capela do Westminster, aonde o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele começou a expor. Na verdade, quando ele começou a expor esse comentário aqui, a carta de Paulo aos Efésios, ele já tinha 25 anos de ministério, já tinha 25 anos de pastoreio, de pregação. Então você tem um conteúdo de um pregador, de um pastor, que foi um grande teólogo, mas um conteúdo que foi baseado segundo o conhecimento do Dr. Martyn Lloyd-Jones de 25 anos de carreiras, vamos utilizar essa palavra, de 25 anos de ministério, de vocação, né? Para não ficar muito vulgar, né? 25 anos de vocação ministerial. Então você tem aqui uma mente brilhante, uma mente de um homem que foi usado por Deus, que tinha um dom para ministrar a palavra e também que está cheio de experiências bíblicas. Então você vai ter um comentário, como eu disse já no começo, é um dos melhores comentários, ou por não dizer o melhor comentário sobre Efésios que nós temos em língua portuguesa. Tanto melhor por conteúdo, tanto melhor pelo seu autor, mas também melhor porque são 8 volumes em uma única carta, que é a carta de Paulo aos Efésios. Então eu desconheço algum outro comentário que tenha 8 volumes ou que tenha aí 5 volumes sobre uma carta só. Nós conhecemos uma coleção e às vezes uma coleção traz no livro do volume 1, volume 2, né? Até mesmo eu desconheço 2 volumes de comentários só do livro de Efésios. Aqui nós temos 8 volumes e são 8 mensagens. Cada capítulo você encontra 8 mensagens diferenciadas. Por exemplo, Martyn Lloyd-Jones ele resumiu aqui, eu vou virar para mim para poder ler para vocês. Martyn Lloyd-Jones ele resumiu aqui cada mensagem, cada tema de mensagem com um propósito daquele que ele queria apresentar para os irmãos da capela do Westminster. Por exemplo, o volume 1 do livro tem um tema, o supremo propósito de Deus. Então, dentro desse volume 1, Martyn Lloyd-Jones ele vai traçar o seu comentário bíblico, e para quem não tem muito costume com Martyn Lloyd-Jones, ele é muito detalhista, ele foi um puritano. Então, todas as vezes, quando ele vai expor algum texto, ele vai muito no detalhe, ele pega muitas das vezes uma interpretação de uma vírgula, de uma palavra. Então, ele é muito detalhista, então é muito conteúdo
que você vai ter do Martyn Lloyd-Jones, é muito conteúdo. Então, volume 1, Supremo Propósito de Deus. Volume 2, Reconciliação, o Método de Deus. Volume 3, As Insondáveis Riquezas de Cristo. Volume 4, A Unidade Cristã. Volume 5, As Trevas e a Luz. Volume 6, A Vida do Espírito. Volume 7, que não tem o número, né? Esse volume 7 foi um pouco produzido antes desses outros volumes, por isso que ele está sem uma numeração, mas é o Combate Cristão. E o volume 8, O Soldado Cristão. Então esses são os outros volumes que nós temos aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Eu vou pegar aqui o Combate Cristão. Esse livro aqui foi um dos primeiros a ser publicado aqui no Brasil. Ele é do capítulo 6, versículo 10 até o 13. Não sei se dá para os irmãos enxergarem um pouco aí, mas eu quero ler a contracapa que diz assim, ó: embora haja mais livro disponível hoje em dia sobre o assunto do mal do que tenha visto por muitos anos, a contribuição valiosa deste volume reside na maneira meticulosa de examinar o ensino bíblico e aplicá-lo às necessidades intelectuais e espirituais de nossos tempos. O Dr. Lloyd-Jones não somente trata do caráter e da estratégia do diabo em termos gerais, mas também demonstra como o desânimo, a ansiedade, o falso zelo, a falta de segurança e a mundanidade estão vinculadas às astutas ciladas do diabo, e este estudo apresenta a profundidade de exposição e a riqueza de aplicação pastoral que evidencia a marca do verdadeiro médico das almas. Isso mesmo, Martyn Lloyd-Jones ele foi um grande cardiologista. Ele é do país de Gales, né? Foi do país de Gales, e lá ele fez um grande sucesso, um dos maiores cardiologistas, cirurgião, um grande médico, por isso que é chamado de doutor duas vezes, né? Doutor pela medicina e doutor pelo conhecimento bíblico. E ele largou tudo. Ele largou tudo, toda a sua fama, ele largou a oportunidade de trabalhar na equipe médica da rainha da Inglaterra, largou tudo para poder anunciar o evangelho, para poder pregar o evangelho, para poder pastorear uma pequena capela do Westminster, tá bom? E sem contar a questão financeira que mudou radicalmente. Para quem era um grande médico, passou a ser um pastor, então caiu muito grande mesmo o requisito financeiro, mas ele não olhava para isso, ele não olhava para a fome, ele não olhava para a riqueza, ele olhava para o propósito de Deus na vida dele. E este livro aqui, ele é baseado em 26 capítulos, onde ele vai tratar, como eu já falei, do capítulo 6 de Efésios ao versículo 10 e 13. Então são 3 versículos, e esses 3 versículos, o Martyn Lloyd-Jones ele tira 26 sermões sobre esses 3 versículos. Por exemplo, primeiro a introdução que ele vai fazer sobre a carta de Efésios, aí ele vai o único caminho, o inimigo, a descrição do inimigo, a origem do mal, as ciladas do diabo, o inimigo sutil, heresia, seitas, falsificações, vigilância, filosofias e vãs sutilezas, a ciência incha, a fé e experiência, o físico, o psicológico e espiritual, a segurança verdadeira e falsa, invertidas contra a segurança 1, invertidas contra a segurança 2, extinguindo o espírito 1 e extinguindo o espírito 2, tentação e pecado, desânimo, ansiedade e preocupação, ego, zelo verdadeiro e falso e mundanidade. Então são 26 sermões baseados unicamente naquilo que o Dr. Martyn Lloyd-Jones escreveu. O prefácio, eu marquei umas coisas aqui interessantes, eu quero repassar para os irmãos aqui. O prefácio ele diz assim, ó: eis as minhas razões para dizer isso. Nossa época é caracterizada pela cessão generalizada da crença do sobrenatural. Isso se deve em parte ao progresso da ciência em seus vários ramos. O homem é dito como o senhor do seu destino e determinador de tudo. Mas mesmo na igreja e entre os que dizem crer na esfera sobrenatural, há evidência e crescente esquecimento daquilo que o apóstolo ensina aqui. Há, na verdade, uma aberta negação deste ensino. No recente programa de televisão, o bispo Butterley da Catedral Católica Romana de Westminster afirmou francamente que não acreditava no diabo como ser pessoal, porém que estava disposto a sujeitar-se ao ensino da sua igreja que, disse ele, em geral parecia continuar acreditando em sua existência. Então veja que a preocupação do Martyn Lloyd-Jones nesse livro aqui é mostrar que existe o mundo espiritual,
existe uma batalha espiritual. Então você vai ter o ensino correto das escrituras sobre a batalha espiritual. Mas Lloyd Jones vai utilizar isso daqui. Outra marcação interessante, ele diz assim, ó: no mundo em que as instituições estão entrando em colapso, em que prevalece o caos moral e a violência crescente, nunca foi mais importante perceber a mão do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, não somente tratar de saber e pelejar contra ele e contra suas hortes, mas também saber como dominá-los, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, Lloyd Jones ele vai introduzir aqui dentro deste livro uma teologia que vai falar bastante sobre a batalha espiritual. Então aqui é o volume 7, foi um dos primeiros volumes lançado pela editora Pés, por isso não tem a marcação aqui. O restante vieram logo depois, logo em seguida, aonde ele vai tratar sobre o capítulo de Efésios. Então, cada livro desse aqui tem um capítulo, às vezes tem só o versículo daquele capítulo. Por exemplo, aqui eu vou falar aqui para não ficar muito longo o nosso review. Deixa eu ir falando aqui desde o primeiro. Vamos lá. Por exemplo, o volume 1, Supremo Propósito de Deus, é a exposição sobre Efésio, capítulo 1, versículo 1 ao 23. Ele vai expor Efésio, vou colocar aqui de lado. Volume 2, Reconciliação e Método de Deus, exposição sobre Efésio 2, Martin Lloyd Jones. Efésio 2. Segunda questão, as insondáveis riquezas de Cristo, exposição de Efésio, capítulo 3, completo. Tá bom? Quando não tem numeração de versículo é porque é completo em si. Vamos lá. Livro 4. A unidade cristã. A exposição sobre Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Tudo da editora Pés Publicação. Aqui é um dos mais lidos dessa coleção. As Trevas e a Luz, exposição sobre Efésios, capítulo 4, do verso 17 até o capítulo 5, do versículo 17 também. Tá bom? Então, 4:17 até o 5:17 é a exposição deste As Trevas e a Luz, um dos mais lidos dessa coleção. Vida no Espírito, no Casamento, no Lar e no Trabalho, exposição sobre Efésios, capítulo 5. Aí aqui já é a continuação daquele lá, ó, do versículo 18 ao capítulo 6 e versículo 9. Esse aqui é o mais novo, porque quando eu peguei essa coleção, foi a primeira coleção que eu consegui adquirir. Eu só adquiri 7 volumes e não tinha o volume de número 6. Aí eu tive que comprar por fora. Então por isso que ele está mais novo do que os outros, tá bom? E a exposição do livro 7, que é a exposição do capítulo 6, versículo 10 ao 13, a continuação do livro 6, né, que é o livro 7. E o último livro, que é o livro de número 8, O Soldado Cristão, que é a exposição de Efésios 6, aí vai do 10, que é essa continuação desse, até o verso de número 20. Então você tem uma coleção aqui que tem 20 volumes, ou na verdade 20 volumes, na verdade tem 8 volumes, só de uma única carta, que é a carta do livro de Paulo aos Efésios. Uma carta que se torna pequena, diferente das outras cartas que são um pouco maiores, como Coríntios, como Romanos, que tem 13 capítulos. Ela se torna pequena, mas porém tem um conteúdo muito vasto. Então eu te indico, você ainda consegue comprar, não vai ter mais uma coleção nova, né? O que você vai encontrar são de estoque. Então vão estar um pouco amarelado igual a minha não é de estoque, já foi novo, mas faz tempo que eu tenho elas. Na verdade eu peguei de outra pessoa já, né? Esse aqui eu já comprei diretamente e consegui comprar novo ainda. Mas você ainda consegue comprar essa coleção. Ela não tem capa dura, que pena que não tem capa dura, então ela é capa normal e não tem orelhas, isso também prejudica um pouco. Eu tive que passar um plástico protetor nelas, alguns eu passei, nesse aqui eu não passei, então ela começa a perder um pouco a sua cor, né? A capa fica um pouco mais desgastada por causa do tempo, mas é um ótimo comentário que você vai conseguir utilizar, tá bom? Quem não tem costume de ler Martin Lloyd Jones vai achar um pouco cansativo, mas é interessante e vale a pena você ler a carta do Martin Lloyd Jones. Não ficou só com essa coleção, tem de Atos, tem uma de Filipenses e várias outras. De Atos você consegue encontrar
ainda de capa dura, como também de brochura, e Filipenses você encontra também de capa dura. É difícil, mas vale a pena você encontrar. De Atos, principalmente, é um livraço para quem gosta, porque é pregador de Atos, está 100% bom, expositivo, vale a pena você adquirir. Então, nosso review de hoje foi sobre os comentários, né? Os comentários do Dr. Martyn Lloyd-Jones, da editora PES. Eu esqueci até de mostrar um pouco por dentro. Deixa eu mostrar aqui por dentro, mas é normal, um livro normal, diagramação, tudo normal, ó. Por dentro é essa diagramação aqui, ó. Tá certo? É normal, sempre você vai encontrar essa mesma diagramação em todos os livros. Aí você tem aqui, ó, o tema com um versículo embaixo do tema e depois tem um comentário, tá certo? Então, esse foi o nosso review de hoje. Até o próximo vídeo.